Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Ciências, esse podcast onde a gente quer criar um ambiente acolhedor para falar de assuntos que são tão caros pra gente, como o veganismo, os animais, o meio ambiente, a saúde. E eu não apresento isso aqui sozinha, eu fiz as pazes com o Ricardo. Você percebeu? Eu tava com saudade de ouvir você fazer essa abertura. A gente tá de volta. Quer dizer que tá tudo bem. Tá tudo Acabou bem a nossa pra briga, gente. Por quê? Porque ele veio pro Rio de Janeiro. Vocês estão vendo que a gente tá num lugar novo? Ele veio pro Rio fazer as pazes comigo. Pois Obrigada por estar aqui. Porque senão não ia ter jeito, não ia ter jeito. E aí a gente quis trazer esse climinha de verão, de férias, pra vocês no Rio de Janeiro. Então... Vai ter mais, vai então ter não é mais só aqui. hoje, então. Não. Nós vamos ter uma temporada aqui também. Um tempinho aqui. Que legal, Valentina. Mas mais do que tudo, que legal Tá, estar ao teu lado. isso, mas você ainda não acabou a tua abertura, não que eu acabei, sei. porque vocês estão vendo isso aqui, né? Eu tenho que agradecer muita gente aqui, agradecer nossos apoiadores, a Vegli, o Arcas Bear, o Teva por estar aqui com a gente, o Vale da Mídia por confiar nesse projeto e a Open Kitchen. Muito legal. E eu quero saber quem tá aqui com a gente hoje. Fica comigo, a cargo do Ricardo. Vai. Então tá. Daniel Biron. Cara, que prazer te receber aqui. Vocês que ainda não conhecem, o Daniel é empreendedor, é chefe vegano e é um cara que tem muito conhecimento e um conhecimento necessário para muita gente sobre esse mundo de empreendedorismo dentro do movimento vegano. Biron, tava com saudade de falar com você, cara, e que prazer, que bom te receber aqui. Eu que agradeço, Ricardo, Valentina, é um prazerzaço estar aqui. Tava esperando vocês virem para as terras cariocas para participar. Tava só contando os dias e estamos aí. Com Teva Deli, com muita história para contar. Com muita história e muita história para contar. Olha, vamos começar então. O Teva tem meu coração, de verdade, assim, como carioca, eu finjo que eu sou carioca, não sou, mas vamos fingir que eu sou carioca, como vegana, assim, eu sou encantada pelo Teva, que agora também tem o Teva, tem um ano, né, o Teva Deli. O Teva Deli completou um ano no dia do veganismo. Sim, a gente abriu no dia 1º de novembro. É o que eu falo, empreendedorismo e visão dentro do movimento Daniel. E o Teva Deli, ele tem essa proposta de delicatessen, né? Sim. E o Teva, que fica em Ipanema, e o Teva Deli em Copa. São os pratos, assim, que... De verdade, assim, eu sou muito fã. Eu e minhas amigas, a gente bate ponto pelo menos uma vez por mês no Teva e no Teva Deli, porque, assim, é uma comida que eu acho que ela conquista o coração não só de veganos. E eu acho que é muito bom quando a gente pensa em empreendimentos veganos, que eles abarcam todo mundo, porque eles têm uma qualidade que independe do movimento, independe se a pessoa segue a dieta, segue o movimento, porque é muito bom. Inclusive, eu vou começar a comer, gente. Eu tô vendo que ela tá falando já com essa intenção. Mas olha, eu reforço o que a Valentina disse, só faço um parênteses que eu não posso vir uma vez por mês, infelizmente, pelo menos. Mas, Biron, falando disso, cara, e eu vou já te fazer uma pergunta e vou ser bem sincero, já vou começar a comer também, porque a gente não tem muito tempo para experimentar tudo que tem na mesa. Eu falei sobre essa tua veia de empreendedorismo. Como você vê esse empreendedorismo vegano? E mais do que isso, a gente estava falando nos bastidores, existe uma sensação do público de que o empreendedorismo vegano é uma coisa, o empreendedorismo é outra. E você fala, cara, é a mesma coisa. Não tem essa, né? Porque a comida é para todo mundo. Como é que você vê isso? Então, eu já, quando abri o Teva em 2016, eu tinha essa visão de ser um lugar bom. Um bom restaurante que atendesse a diferentes públicos, inclusive vegetarianos e veganos. Então, nunca tive a pretensão de ser o melhor restaurante vegetariano ou vegano da cidade, do país. Esse nunca foi o meu foco. O meu foco sempre foi estar entre os melhores restaurantes do Rio. Então, essa era a minha proposta na época e, enfim, até num certo sentido inovadora também pelo ambiente, pelo foco noturno. A gente não abria para almoço, só abria no jantar. Então a gente foi o primeiro restaurante 100% vegetal e que também não se declara vegano, que eu acho que isso é importante, porque essa foi a minha escolha de posicionamento, o que também não faz, né? Eu sei que para algumas pessoas isso até muita gente critica, você não se posicionar e tal, mas na época até hoje eu tive essa proposta de ser um bom negócio que atenda veganos e vegetarianos, porque quando você se rotula, muitas vezes você afasta algumas pessoas que não curtem, não gostam, escutam a palavra vegano, leem a palavra... E ainda existe isso, a gente sabe, infelizmente. E aí essa foi a minha escolha de público, de focar num público que tivesse a cabeça aberta para provar diferentes sabores.
E além disso, proposta noturna, bar de coquetelaria, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas, para quem quer escolher beber ou não, né, o álcool, e pratos diferentes. Porque não adiantava nada fazer tudo isso e servir a boa e velha moqueca de banana, moqueca de palmito, feijoada vegetariana, que é bom, mas... que é ótimo. Né, feijão, arroz com feijão é a nossa comida do dia a dia. Eu amo arroz e feijão, eu como todo dia. Mas a gente eu entendia dessa forma que eu tinha uma proposta de ser diferente. Se eu fizesse tudo isso, um ambiente bonito, serviço profissional, decoração, né? A gente contratou um arquiteto muito bacana, eu e meu sócio na época, ele já era do segmento de restaurantes, então a gente já tinha uma proposta, né, de ser profissional. Outra coisa que eu falei nos bastidores, de ter uma equipe profissional, de ter um atendimento que entende o que está fazendo, de ter toda uma consciência socioambiental. Então a gente também, né, logo no início, buscou a certificação de empresa B, que são empresas socioambientalmente responsáveis. A gente dá todo tipo de treinamento, participação para o funcionário. Então, o funcionário tem transparência total, entende, sabe o serviço todo, né, que é pago pelo cliente, lá os 10%, 12% hoje, é tudo distribuído de forma super correta. Então, a gente tem uma governança, né, a coisa é feita totalmente de forma transparente, participativa, então eles participam das decisões. E, além disso, a gente dá os treinamentos devidos. Então, todos esses detalhes, para mim, eram muito importantes, porque eu não achava que era suficiente só empreender, né? Eu via muito isso acontecer no segmento né, infelizmente, de alguns negócios veganos, em que o dono é vegetariano, vegano, quer o melhor para o planeta, quer o melhor para os animais. Ele é amor pela coisa, sim, né? mas ele não se profissionaliza. Ele começa o negócio de forma muito passional, muito amadora. E eu super entendo. Eu acho que assim, a gente pode crescer e deve crescer. Então, eu não acho que a gente tenha que nascer perfeito. Acho que a gente vai evoluindo. Só que a minha crítica era muito essa, né? Eu viajava para fora do Brasil, via aqueles restaurantes lindos, maravilhosos em outros países do mundo, achava o máximo, um público que eu tinha quase certeza que não era vegetariano e vegano, era um público comum, vamos chamar de normal. Sim, tradicional. Normais, pessoas normais. Os normais, os normais. E os veganos não, né? E aí eu achava aquilo muito estranho, falava, poxa, por que no Brasil tudo é cara de restaurante riponga, natureba, aquela coisa de comida saudável, de almoço, de buffet, aquela coisa de arroz integral empapado, moqueca de banana. Então eu queria mudar esse conceito. Então assim, para mim isso era muito caro, porque eu achava que não adiantava nascer mais um igual a todos. Eu achava que o Teva tinha que ser, e para começar com o nome também, né? Teva significa natureza em hebraico, e significa deixar um legado, imprimir, né? Que é uma proposta nossa de ser sustentável, empresa B, como eu falei. Então, assim, tudo isso era importante. Embalagem biodegradável, né? Que a gente usa compostável, a gente faz parceria com empresas compostáveis de reciclagem, mas, ao mesmo tempo, eu não queria um nome que remetesse ao universo vegetariano vegano, porque as pessoas, infelizmente, até hoje abrem negócio assim, e também, de novo, não tem nada errado. Sim, você queria trazer uma nova perspectiva. Então, eu não queria aquela associação de Krishna, Buda, Goa, Gaia, que são palavras associativas com o universo esotérico, aquela coisa ênia, cadeira de bambu, aquela coisa de incenso no restaurante. Sabe assim? E, de novo, isso é uma escolha. Sim. Eu acho que existe um público para todos os negócios e você tem que escolher o público que você quer falar. E no meu caso, isso foi muito claro no Teva e mais claro ainda no Teva Deli, porque eu já tinha essa experiência e anos depois eu queria abrir uma delicatessen em padaria. A gente escolheu o bairro de Copacabana muito intencionalmente também, um público muito turista. Né? É um bairro muito, muito legal, que tem muita história. E, ao mesmo tempo, a gente não se define como delicatessen vegetal, mas você não vai encontrar a palavra vegano ali em lugar nenhum. Sim. Eu estou muito curioso, eu sei que você vai estar querendo perguntar também, mas você falou das comidas e tal. Fala pra gente o que a gente está comendo, o que você pôs na mesa, porque, como você disse, né? Cara, croissant vegano, pão de queijo vegano. Então, as pessoas falam, será? Tem isso? O que você acha do Eu acho que não, por favor, porque eu já tô acabando. Você já tá... eu peguei um omelete. O que é o teu? Esse aqui é um omelete, eu vou pegar um pedaço também. Cogumelo. Tem queijo também, cara? Tem queijo. A gente usa um queijo vegetal. Nossa, bizarro. Eu nunca tinha provado o omelete, porque assim, é isso, eu sou muito fã, eu frequento muito, mas o omelete eu nunca tinha provado. O lox, pra mim, de cenoura é o certo, eu sempre peço o lox de cenoura, e o croissant de amêndoa. Ai, mas por favor, fale. Então, a nossa proposta na Deli
além, né, dessa questão do Teva, do original, dessa ideia de fazer pratos contemporâneos, fazer pratos internacionais, que as pessoas, né, se surpreendam com os sabores e com as texturas, com o visual, e ter um cardápio abundante. Então, Teva Ipanema já foi nesse sentido revolucionário. São quase 30 itens num cardápio, numa cozinha super pequena, super limitada, o máximo de produtos orgânicos que a gente consegue de pequeno produtor. Então, tudo isso tem a ver também com a nossa proposta, não só ser vegano, mas ser também consciente nesse sentido de ser, assim, mais ecológico, de usar a maior parte de produtos orgânicos que a gente consegue. Então, tudo isso sempre foi muito presente no nosso conceito. Já em Copacabana, eu já tive esse conceito na Deli de, claro, tem um elemento, né, de não usar muitos alimentos processados. Isso sempre foi muito parte do Teva. Então, eu nunca usei, nem usaria hambúrguer do futuro, essas coisas, sem criticar, porque eu acho que são alimentos de transição, que eu acho que são muito bacanas. Mas para o Teva, nunca funcionaram. A gente sempre teve o foco de ser um restaurante de vegetais, com foco nos vegetais. Já em Copacabana, com a proposta de Deli, eu comecei a abrir um pouco mais o leque, não usando hambúrguer do futuro, essas coisas, isso a gente continua não usando, alimentos ultraprocessados, mas a gente abre espaço talvez para coisas, né, assim, de alimentos que sejam mais clean label, como marcas como a Plant Choice, a Amazônica, que são a Amazônica Mundi, que são marcas que têm uma consciência, fazem um trabalho ecológico, usa a sobra do caju, tem um trabalho desenvolvido com a Embrapa. Legal, né? Então tem uma história para contar. São, né, a Plant Choice é uma fábrica fundada e tocada por mulheres em São Paulo, que é super bacana. Também usa produtos não altamente industrializados, uma marca clean label. Então a gente acredita muito nisso, eu acredito muito nisso, mas não tem uma proposta de ser um lugar com foco na saúde, que isso era uma outra questão que sempre teve muito presente nos restaurantes vegetarianos, né? Aquela história do arroz integral ultra cozido e tal, muito por isso, né? Você quer forçar o teu cliente a comer saudável. E aí o que é comer saudável? Aí a gente entra num outro debate. O meu foco nunca foi esse, meu foco é a experiência, o cliente gostar, ele né, comer um bolo, ter a opção do bolo sem açúcar, mas ter o bolo, né, que ele está ali como indulgência, ele quer comer um bolo, quer comer um brownie, quer comer um croissant de amênda, como ele comeria. E a gente não pode deixar a desejar, esse que é o ponto, né? Além de ter essa diversidade de cardápio. Tá acabando, tá muito bom isso aqui. Que eu acho que assim, a gente não pode deixar a desejar. Eu não sei, eu acho que até hoje, eu sempre tive isso muito marcado na minha cabeça. As pessoas meio que, no começo do veganismo, eu era assim, porque eu não tinha, já tem 18 anos, então, no começo eu ia para qualquer restaurante com a família, ou com os amigos, e você comia o que tinha. Era uma salada de alface com tomate sem molho, era um espaguete de tomate com molho de tomate. Então, essa concessão que nós fazíamos, e que até hoje a gente faz, era uma coisa muito marcante para mim. Eu não queria que o veganismo fosse uma concessão. As pessoas não podem ter essa noção de que elas estão perdendo alguma coisa se elas estão escolhendo a filosofia de vida vegana. E aí a alimentação estritamente vegetariana tem que estar e pode estar à altura. Por isso que até hoje eu faço esses comentários brincando, mas que no fundo são reais, que existem alguns lugares que ainda fazem um serviço ao veganismo. Servindo uma comida que só atende o vegano, é que nem aquela coisa do sem glúten. A pessoa que não pode glúten, é celíaca, aí vai numa padaria que serve um pão sem glúten horroroso. Para ela vai dizer assim, poxa, legal, que bom que tem essa opção. Pelo menos tem, né? Agora, você leva uma pessoa que pode comer pão, ela não vai ficar satisfeita com o pão que está duro, que não está bem feito. Então, o pão sem glúten pode ser bem feito. Comida 100% vegetal pode e deve ser bem feita. E esse aqui é a nossa proposta também na Deli, é ter um produto que deixa as pessoas assim, não deixa a desejar, né? Então, assim, o croissant de amêndoa, por exemplo, tem muita gente que vai e diz isso, né? Que é o melhor. Esse que você tá guardando? Pra mim é o meu preferido, assim, eu sou louca pelo croissant de amêndoa, mas eu vou queria poder experimentar, né? um pedacinho bem pequeno, eu deixo. Mas eu trouxe outro também, se você quiser. É bom também o de... É veganela? Esse é o de... Nutella vegana. Pergunta aí que eu vou pegar o pão de queijo. Porque o que eu queria trazer um gancho para isso que você falou, essa questão de não deixar a desejar para ninguém, né? Que isso para mim é muito forte. Eu venho de uma família francesa, meu pai é francês, então eu cresci com uma memória muito afetiva com tudo que tem muita manteiga, queijo. Quando eu virei vegana, eu
tive essa dorzinha de, eu nunca mais vou comer um queijo, nunca mais vou comer um croissant. Mas eu fui descobrindo queijos veganos que eram muito bons, porque é isso, tem queijo vegano que você come e é um desserviço. E aí você fica, pelo amor de Deus, que ninguém que não seja vegana prove, porque vai todo mundo achar que ser vegano é horrível. Mas eu ainda não tinha achado um croissant bom. Porque muito croissant vegano é maçudo. Sim. Não é um croissant. É uma massa em formato de croissant, mas não é uma massa de croissant. E aí, a primeira vez que eu fui no Teva Deli, eu pedi um pão chocolate. Que era, assim, minha memória infantil grita. Eu chorei, eu juro pra você. Eu comi o pão chocolate, eu chorei, mandei uma foto. Chorou de chorar. Chorei. Mandei uma foto pro meu pai, falei, pai, eu comi um pão chocolate vegano, que é igual. E aí, meu pai, ele é de Brasília, ele veio pra cá. Tem uns 2 meses, eu falei, eu preciso te levar no Teva Deli. Aí a gente foi, e aí meu pai, francês, comeu o croissant de... Não, ele comeu o pão chocolate e o croissant de tofu. O croissant de tofu. O sanduíche de coração. Nossa, e meu pai ficou chocado. Meu pai francês ficou chocado com a qualidade, em como não deixa em desejar em nada. Você, em momento nenhum, questiona a qualidade do produto. E aí eu queria trazer um gancho para isso, falando sobre o que a gente estava mencionando, de que o Teva ganhou como o melhor restaurante vegetariano, né? E qual é a sua visão dessa separação? Deveria ter, não deveria ter? Por que a gente ainda está dividindo um produto, um restaurante, um empreendimento vegano dos outros que não são? Eu acho que é um trabalho assim, que a gente, de formiguinha, que a gente tem que construir. Eu venho falando bastante sobre isso, já há muitos anos eu falo sobre isso, dessa setorização, e eu acho que o mercado vai amadurecendo. Então, como você falou, tem produtos ainda que não são tão bons, mas já houve um ganho tremendo, tanto que no início do Teva, em 2016, juro, eu sempre pensava assim, e aí não é da época da Valentina, talvez seja da nossa. Eu vi a história, abertura, a história do Toshines vende mais porque está sempre fresquinho, está sempre fresquinho porque vende mais. É uma campanha que foi feita anos atrás, você não lembra que você não pegou essa época. Você lembra disso? Não. E é um jargão, assim, é brilhante num certo sentido, porque eu sempre me perguntava isso, falava, poxa, por que esses produtos veganos que eu via que eram de fundo de quintal, sabe, assim, uma embalagem feia, uma aparência feia. Isso em 2010, 2011, nessa época, até quando eu fui fazer o curso de culinária fora do Brasil. Então, eu sempre perguntava, eles não vendem porque são ruins ou são ruins porque não tem mercado? É o invertido, era a questão invertida. Então, eu ficava pensando, se esses produtos fossem bons, eles certamente encontrariam mercado, mas não só no veganismo, não só nas pessoas que optam por uma dieta estrita vegetariana. Eles encontrariam um mercado para as pessoas que gostam do produto. É o que eu falo. Você vai comer, por exemplo, esses produtos, por exemplo, da Plant Choice, são exemplos, outros exemplos vários, em que o produto é excelente. Você pode até comer carne, pode comer queijo e derivados, mas ainda assim você pode optar por diminuir o consumo e de consumir outro produto porque ele é bom. Então essa é a minha crítica, sempre foi minha crítica, né? Naquela época. Acho que a gente evoluiu muito, tem muito produto legal. Isso depende de uma série de fatores. Infelizmente o Brasil, nesse sentido, perde para outros mercados pela falta de incentivo, pelos custos proibitivos das máquinas, equipamentos caríssimos para produzir essas coisas. Então tudo isso acaba dificultando, né, o empreendedorismo nesse setor. Mas Biron, deixa eu pegar o gancho do que a Valentina perguntou. Mas você acha, porque eu e a Valentina, a gente conversou um pouquinho antes de você chegar, você acha que o Teva deve para algum grande restaurante no Rio de Janeiro ou do Brasil? Sim. Ou qualquer pessoa que for no Teva vai comer, vai falar, caramba, eu estou sentado e comendo das melhores comidas, dos melhores pratos do Brasil, independente daquilo que você falou, da categorização de ser X ou Y. Que é um desafio que eu e a Valentina falamos, né? Duvido que alguém vai lá e fala, não está entre os melhores. É incrível. Como é que você vê isso? Essa sensação de tipo, eu ganhei o melhor vegetariano. Eu falo, mas eu devia estar competindo ali, com todos. Né? Igual o Lewis Hamilton, não é o piloto de Fórmula 1 vegano. Não, ele é o melhor porque ele é o melhor. Sim, e aí? Então, eu acho que é isso, né? A gente recentemente ganhou o prêmio de melhor vegetariano, mas eu questionei isso. Falei, poxa, os concorrentes de brunch, por exemplo, ou de cafeteria,
A gente tem um cardápio 2 vezes maior do que esses caras que ganharam, do pessoal que ganhou o brunch, da cafeteria. Beleza, eu entendo que existe uma questão política. Tem isso também. Sempre existe, né? Até recentemente o Teva nunca tinha sido indicado para o prêmio, por exemplo, no Globo, no Rio, que é um dos maiores veículos, o Teva nunca ganhou. E aí, assim, vai entender isso, é porque eu nunca tive assessoria de imprensa, ou porque eu nunca fiz aquele trabalho ali de repente, político bastidores ali, de coisas que eu acho que, tudo bem, não é que eu não valorize, eu valorizo isso também. Hoje eu entendo um pouco melhor que existe isso. Então, assim, quando um restaurante é eleito um dos melhores, 50 best, será que ele realmente, de fato, é um dos melhores do mundo? Quais são os critérios? Quem é que está avaliando? Quem são os jurados? Como é que estão avaliando? Então, acho que isso é um ponto. É sempre bizarro, né? Sempre são pontos que não são muito claros. Mas eu acho que o Teva, e o Teva Deli especificamente, tem que estar entre os melhores, até porque são conceitos diferentes. Como é que você compara um com o outro? Como é que você põe o Teva e o Teva Deli na mesma categoria? É que nem você falar, por exemplo, você vai para Nova York, tem chinês, tem comida Sichuan vegana, que aliás é um dos melhores de Nova York, é comida chinesa, Sichuan. Mas como é que ele concorre com um restaurante francês vegano? Porque em Nova York você tem isso. Você tem todo tipo de culinária, de etnia representada através de restaurantes que são 100% vegetais. E aí, como é que você compara um com o outro? Quais são os critérios de comparação? Então, eu acho que o Teva Deli não deixa a desejar nenhum dos concorrentes que ganharam, que foram nomeados para a categoria brunch, especificamente desse veículo. E fico assim, né, ainda sem saber que tipo de costura a gente precisa fazer para mostrar, né, com os jornalistas, com o público em geral, que a gente não deixa a desejar em nada. E é isso, é um trabalho que eu acho que tem que ficar ali, sempre conscientizando, conversando, mostrando, convidando jornalistas, mostrando que o nosso croissant é um dos melhores do Rio. Maravilhoso, cara, que isso. Ele é um dos melhores do Rio, do Brasil, o que você quiser dizer. Maravilhoso. Ele não é o melhor croissant vegano. Não. E isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. E a gente recebe essas críticas. As pessoas veem, esse brownie que eu comi é o melhor brownie que eu comi. Ponto. Esse croissant de amêndoa é o melhor que eu comi. Ponto. Não é o melhor croissant vegano, né? Eu acho que esse trabalho também é um trabalho nosso. Cabe a nós também de nos educarmos. Eu acho que isso é um trabalho geral. Das pessoas também, quando empreenderem num segmento vegano, não se limitarem. Entenderem que elas estão empreendendo para todos. Porque não é só o público vegano que vai te prestigiar. E aí, nessas situações, o que eu vejo muito é isso. O que eu falo de profissionalismo, né? Ou a falta de... São as pessoas que empreendem, mas não esquecem de se profissionalizar, de entender, né, de saber como dimensionar a demanda, de saber como é com a casa cheia, como é que é o seu atendimento, como é que é o seu serviço, como é que seus atendentes estão treinados. Né? Então tem toda uma relação ali. Então acho que tem isso. Né? E é óbvio, você tem que estar constantemente investindo em equipe, porque esse é um desafio que a gente tem. Eu vou te fazer uma pergunta, que é o seguinte, você acha que por ter 2 restaurantes veganos, você acaba tendo que enfrentar um julgamento e não é julgamento talvez a palavra, mas como se tivesse as pessoas mais atentas e que qualquer deslize que você cometer vai ser um deslize maior? Ou você acha que talvez o maior problema seja conquistar esse público que não se identifica com o veganismo? Mas antes de responder, queria agradecer os nossos apoiadores. Primeiro, você. Obrigada por existir, por estar aqui. O Teva Deli e o Teva, assim, se você mora no Rio de Janeiro, se você não mora no Rio de Janeiro, se você estiver no Rio de Janeiro, eu te convido a ir. E eu, de verdade, te desafio a falar pra mim, eu não gostei. Eu já levei muita gente que não é nem vegetariana no Teva e todo mundo se apaixona. Então, obrigada por estar aqui, por estar apoiando a gente. Queria agradecer a Arcas Bear, que está aqui. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas o veganismo, ele tá aqui não... também, ó. Ai, olha ele! Não bota o pé na mesa, mas tá só no cantinho ali, ó. Tá só lá no cantinho. Tá caindo o seu negócio. Tá direto. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente pode até entrar nesse assunto que eu fiquei curiosa agora que você falou que você é vegana há 17 anos? 18. Quero saber um pouquinho disso, mas o veganismo ele não se limita à sua alimentação. O veganismo, ele abarca todo e qualquer tipo de crueldade animal. A gente evita, na medida do possível, de praticar qualquer exploração animal. Crueldade animal é muito para além de uma dieta, é um posicionamento político, social, enfim. E calçados são coisas que podem fazer mal, dependendo de como é feito, do material, a animais. Exploração e a Arcas animal. Bear é uma marca de calçados veganos maravilhosa, que tem tênis, segura aí. Olha isso. Temos chinelinhos, Rio Esse é de o meu Janeiro, estilo, né? O verão tá aí, galera. Então, eu vou convidar vocês a entrar
no site www.arcasber.com.br para conhecer melhor os produtinhos da marca. Daqui. Queria agradecer... Deixa eu botar aqui embaixo. Agradecer a Vegli. A Vegli já tá com a gente também há um tempinho. Você sabia que existe um aplicativo de relacionamento para veganos e vegetarianos? Eu achei isso sensacional. Sabe que eu fiz um vídeo falando sobre ele, e aí a Gisele falou, como assim? Você tá entrando no aplicativo? Não, Gi, estou bem casado, é só falando pro pessoal. Porque, né, eu solteira, por exemplo. Aí, tá bem. Oportunidade de encontrar alguém que já divide o mesmo posicionamento político, visão de mundo, que não quer fazer mal para ninguém, muito menos para os animais, para as pessoas. Então, vocês podem baixar o aplicativo, conhecer um pouco mais e ver se encontra alguém que dá um match com você. Boa. E agradecer a Vale da Mídia, que tá sempre aqui com a gente. Eles continuam acreditando? Você acredita nisso? Mesmo no Rio, eles continuam acreditando. Cara, eles não desistem. Eles são impressionantes. Impressionante. Aliás, também mandar um abraço pro pessoal da Open Kitchen, que sempre nos recebe tão bem lá em São Paulo. A gente tá com saudade de vocês também. Mas diga-me, eu quero saber se você acha que porque é isso, vocês não se intitulam vegano, que eu acho que é uma ótima estratégia mesmo. E quando eu comecei o veganismo, eu era muito assim, tudo tem que ter um nome vegano, porque vai facilitar. Mas hoje eu entendo que isso afasta muita gente. Então, você acha que a maior dificuldade é... Você sente que estão meio que esperando ver onde é que você vai errar? Ou é você convencer a pessoa a conhecer? Pensando até... Agora eu quero pensar numa estratégia para pro Teva... Bombar mais ainda, pra gente pensar em, empreendimentos que não... É isso, ser vegano vai para além de... Ele é bom demais e ponto, né? Ele traz, independente do termo vegano ou não, ele vai fazer com que a pessoa vá e curta e queira estar lá de novo. Eu acho que todo mundo erra, a gente erra, e a questão, assim, isso é uma coisa que eu aprendi, né? Eu tenho uma carreira anterior à cozinha, então eu trabalhei como designer muitos anos, e na época cheguei a morar em São Paulo, foi quando eu até me tornei vegano, na época eu morava em São Paulo, comecei a cozinhar, revista Vegetarianos ali, então eu via... Você era colunista, né? Eu cheguei a ser colunista da Vegetarianos, até um abração pro Marcão, que é um cara incrível, que eu morro de saudade. E aí, assim, que foi um visionário também na época, de ter começado e tocou tanta gente. E a revista dos Vegetarianos foi, costumo dizer que foi um dos motivos até que eu me tornei vegano e que me animou, me fez, me motivou a seguir um pouco os passos das pessoas que eu via lá e que eu me espelhava, achava incrível, né? Hoje, claro, você tem Instagram, mas na época não existia Instagram e a revista tinha uma penetração, assim, era importante, ela chegava no Brasil em todos os cantos, então eu me lembro quando eu fui colunista, as pessoas me mandavam depois, já foi uma época um pouco mais recente da revista, né? Então, assim, as pessoas mandavam mensagem, adoravam a coluna, então hoje, infelizmente, a coisa mudou nesse sentido, né? Então, as revistas físicas perderam bastante, as versões digitais ganharam, não sei nem como é que se continua a revista, mas é isso, assim, eu acho que isso me tocou muito e na época eu sempre tive essa visão como designer, eu fiz vários outros cursos também, né, relativos a isso, a experiência do cliente, do consumidor, eu escutava muitas teorias e aí só coloquei essas teorias em prática muitos anos depois quando eu tive restaurante. Certo. Então, assim, errar e gerenciar a crise é parte do negócio. Todo dia a gente tem uma crise, uma situação, alguma coisa que pode acontecer. Como você reverte ela, a maneira como você lida com o cliente, isso para mim, assim, eu acho que o fato de eu ter morado fora também me ajudou muito. Eu morei 2 anos e meio nos Estados Unidos, depois mais 1 ano e meio na França, depois de ter feito o curso. Então, assim, passei por muitos restaurantes, por muitas experiências, né, que me deram um pouco dessa bagagem internacional que eu uso e que eu aplico, né, nos 2 negócios. Mas é isso, assim, mas me deu um senso da importância de tratar bem o seu cliente, de você entender como é que é a relação de consumo, de você não deixar de, sabe, assim, não deixar de satisfazer o cliente, custe o que custar. Então eu coloco esses valores, são valores do Teva. Então, assim, a pessoa não está satisfeita com o prato, não tem pergunta, você não vai perguntar, você pode até tentar entender por que o cliente não gostou, se está salgado demais, se não está legal, se não gostou da textura, mas isso é um dos valores principais, um dos pilares, eu digo até do Teva Deli,
a gente não falar, mas todo mundo gosta, por que você não gostou? Mas não sei o que, toda experiência... Às vezes a pessoa vai no Google falar um monte de bobagem, a gente sabe disso. A gente tenta evitar que chegue nessa situação, a gente tenta reverter a situação ali. Então, por isso que minha equipe é toda instruída de monitorar o atendimento. Então, você sentou lá, comeu um sanduíche no croissant, se alguma coisa tiver acontecido errada, que pode acontecer, de não ter saído na temperatura certa, a casa está cheia, chegou, né, depois, ou a bebida chegou depois da comida, a gente sabe que essas coisas acontecem. Só que a gente tem que saber reverter e a gente tem que estar o tempo todo ali monitorando o atendimento. E quanto mais a gente puder ter esse feeling ali no salão, isso evita do cliente sair insatisfeito e falar um monte de bobagem. Esses dias mesmo, teve uma cliente que mandou um direct, um DM lá no Instagram do Teva, porque não tinha tido uma experiência muito legal por uma falha de comunicação. Muitas pessoas, às vezes, não falam nada, elas simplesmente saem, ficam indignadas e começam a falar, hoje em dia, um monte de porcaria na internet. Elas não dão nem chance para o estabelecimento fazer a correção. Às vezes isso é um erro, e eu não estou lá o tempo todo. Eu estou com um filho pequeno de 10 meses, o Bernardo, enfim, então isso muda bastante a nossa vida. E aí não consigo estar lá o tempo todo. E aí como é que eu vou saber se eu dependo dos meus funcionários que têm que ser capacitados, a gente dá capacitação. Mas aí às vezes tem uma às vezes mesmo você estando lá pode ser que passe alguma coisa, se a pessoa não... Sem dúvida. É normal isso. E esses erros acontecem. Agora, como gerenciar a crise, isso é que eu acho que é fundamental. Não sei se responde a sua pergunta, mas é isso, assim, lógico, as pessoas vão exigir cada vez mais e no momento que elas têm uma relação de consumo, elas pagam, porque a gente sabe disso. Quanto mais você paga por um item, de alguma forma a sua exigência, a sua expectativa é maior. Então também tem isso existe e a gente também tem que saber lidar com isso. Legal. Mas eu tenho um ponto aqui. Primeiro quero dizer, dois pontos. Um é esse que está na minha orelha. Me deram um recado, eu não ouvi o que era. Era só que eu... Que era qual? Que ele ia vir tirar foto na... Ótimo, estavam me avisando que Rodrigo, nosso produtor, um deles, está tirando fotos que vocês vão ver no Instagram. Sim. Aliás, segue a gente. Essa é uma coisa que eu vou dizer, tem muita gente que assiste ao... Olha lá, o Rodrigo. Ele estava aí, vocês viram que o Rodrigo estava aqui, era correto. Ó, muita gente assiste aos vídeos e não é inscrito no canal, Valentina. Que absurdo de Deus, isso. Né, galera? É agora. Vocês vão se inscrever agora. Tá aqui no canto, ó. Não sei em qual lugar. É só apertar e vamos fazer o Sencientes crescer ainda mais. E o segundo ponto é com você, Birão. Eu tenho a impressão também que as pessoas são muito mais cricas com uma comida vegana do que com uma comida tradicional. Por exemplo, eu comia carne... Quantas vezes eu fui em churrasco que tava uma porcaria. Mal feito, que não gostava tal. Mas não saía. Porque comida, churrasco com carne é ruim. Não, a gente falava aquela experiência, como você diz, né? Aquele momento ali não fizeram bem aquele prato. Mas com veganismo não. Se você toma, por exemplo, um leite vegetal que não tava legal... Todos são ruins. Todos são ruins, é tudo é péssimo tal. Você tem essa percepção também que a exigência com você é o triplo? Sim, total. As pessoas têm isso, as pessoas fazem pouco caso dos vegetais, acham que porque chega lá no restaurante só tem legumes, só tem vegetal, por que tem que cobrar caro? Quer dizer, não valorizam o trabalho, não entendem todo o trabalho que existe por trás. Sem dúvida, isso existe. E parece que a gente, como vegano, isso em geral, não é só para o negócio, restaurante, mas isso em geral, parece que a gente tem que ter uma perfeição que é tudo ou nada. Então as pessoas elas preferem apontar o dedo e acusar e falar, não, porque você não fez isso, você não fez aquilo. Vocês já devem ter passado milhares de vezes por isso, em que a pessoa fala assim, tenta achar um defeito. Você está usando sapato de couro. Você está fazendo alguma coisa, mas você usa couro, está usando sacola plástica, exato. E assim, não entendem, né? E aí a gente não vai entrar nessa discussão dos impactos das nossas escolhas, porque eu acho que vocês já devem ter abordado isso milhares de vezes, mas assim, a gente sabe disso. E volta e meia, enfim, são informações relevantes, né, da questão do impacto que a gente tem com as escolhas alimentares versus outras que são realmente relevantes. Talvez, numa escala, muito mais importante você se tornar vegano do que a sacolinha plástica, mas se você puder fazer os dois, maravilha. Exato. Se você puder fazer 1000 outras coisas, mas é isso. As pessoas elas cobram uma exigência, porque você é vegano, você tem que compostar, porque você é vegano, você tem que andar de bicicleta.
é isso, essas associações, elas perseguem a gente. Ah, você bebe álcool? Ah, você faz isso, você faz aquilo. Por quê? Porque existe ainda essa ideia, né, do veganismo, do vegetarianismo tá associado à saúde, né, uma meio posição ambiente. perfeita. Exatamente. Então, isso acho que é uma questão, mas a gente tem que saber lidar com isso, né? A parte do cardápio, até completando o que você estava falando, que você me perguntou antes, eu, por exemplo, sempre dou esse exemplo, mas isso, de novo, depende do tipo de negócio, do posicionamento. Mas você tem no teu restaurante que não é vegano e não é vegetariano, mas você tem 2 opções que sejam. Se você estigmatizar essas 2 opções, você colocar lá prato vegano, infelizmente, as chances das pessoas não veganas provarem é muito menor. Se você colocar lá, vamos dizer, um curry vegano, se você colocar curry perfumado de vegetais, ou se você colocar outra coisa que não remeta, não use a palavra veganismo, as chances aumentam da pessoa querer provar o prato pelo que ele é. Então, muita gente, que você estava falando do churrasco, né, as pessoas comem um monte de coisa que são veganas sem querer. Sim. Mas quando você coloca, né, arroz, aqui no Rio você tem um prato muito tradicional, que é arroz de brócolis. Você tem vários pratos assim que são meio que veganos por acidente, ou são veganos porque não usam nada de origem animal. E aí a galera parece que, tipo, nunca comi comida vegana, não sei o quê, primeira vez que eu vou comer. Aí vai com a régua lá em cima, mas esquece que também tem milhares de outras coisas que são naturalmente veganas e que são ótimas, e que não precisam do rótulo. Sim. Sim. E por outro lado tem as de origem animal que são mal feitas. Com certeza. E aí passa, não, tudo bem. Porque a régua é outra, né? Sim. Eu fiquei curiosa pra saber um pouco do seu processo. Como é que você virou vegano? O que te impactou? E por que decidir criar agora 2 restaurantes veganos? O que isso tem a ver com o que você acredita, com a sua visão de mundo, com o que você almeja? Então, vou experimentar esse aqui. Aproveita. Esse... Quem Teva Deli, vou te dar o pedido perfeito, tá? Você vai sentar no Teva Deli. Aí você vai falar, oi, me vê um lox de cenoura. Aí você vai comer, aí você vai amar. E aí depois você vai virar assim, se você só um salgado e um doce. O salgado é o lox de cenoura, o doce é um croissant de amêndoa. De nada, tá? De nada. Esse aí é o cardápio, combo o Valentina. gabarito. Põe lá, combo Valentina. E a gente, e é isso, né? Eu acho que o cardápio variado, assim, desse tamanho, que as pessoas confusas quando chegam lá, nossa, o cardápio é muito grande, muita variedade, é um desafio pra gente fazer, mas ao mesmo tempo acho que é um recado. Eu acho que esse recado a gente precisa dar, que a diversidade, as opções que a gente tem no reino vegetal são infinitas. Sim. E a gente, sabendo usar, sabendo fazer, cara, elas são maravilhosas para todos os gostos. Então você vai ter um item que de repente não vai agradar um, vai agradar outro. E tem essa diversidade muito grande de cardápio. Eu acho que é isso, é para mostrar a diversidade mesmo do reino vegetal e para provar de uma vez por todas que, cara, se você quiser, você consegue fazer. E com relação ao meu processo, foi muito... Eu me tornei vegetariano antes de me tornar vegano. E em 2007 eu me tornei vegano, mas o processo começou antes, em 2005, 2004, por aí. Me lembro até que na época a Marli, eu já acompanhava a SBB, aí teve o primeiro congresso vegetariano que foi em Floripa, né? Então na época eu não cheguei aí, mas eu me arrependi de não ter ido. Me arrependi de não ter ido na época. Me lembro assim claramente que me arrependi. Porque é isso, esse senso de comunidade, que hoje talvez tenha o Vegli e outros aplicativos, mas é uma coisa que eu sentia falta na época. Eu queria saber quem era essa galera, porque eu tinha poucos amigos que sequer sabiam ou falavam de vegetarianismo. Eu fui, na época, muito criticado. Tive a minha fase bem ali, né? Tipo, botei meus pais para assistirem A Carne é Fraca, essas coisas, né? Levei eles em restaurante vegetariano, e que foi que me fez querer ser empreendedor. Porque eu falei, poxa, meus pais num restaurante vegetariano, comendo arroz integral, uma jacarioada lá, sei lá o que era, um negócio de tempê horrível, requentado em cima do expositor ali. Então tudo bem, conceito do negócio, o restaurante ter comida ali, mas assim, aquilo ali não convenceu meus pais. Aquilo ali, né, eu falei assim, nossa, afastou, né? Que a gente fala brincando, né, que são pessoas normais, eles não gostaram. Eu falei, poxa, eu preciso fazer um negócio, né, como esse que eu vejo fora do Brasil, em que os meus pais possam ir. Em que, claro, não vai ser unânime, porque a gente faz uma culinária que de repente não vai agradar todo mundo, pela, né, questão dos ingredientes, de ter bastante coisa, de ter temperos ali muito marcantes, às vezes que tem gente que não gosta, gente que gosta de coisas mais básicas. A minha mãe, por exemplo, é assim, ela não gosta de cominho, não gosta disso, não gosta de coentro. Tá.
Aí não curte tanto o Teva nesse sentido, mas era um lugar para levar um date, para você sair para jantar. Então era esse o foco. Então eu acho que, num certo sentido, isso me motivou a empreender nesse setor, só que eu não tinha as credenciais para isso. Porque eu vinha de uma bagagem como designer, isso estava em São Paulo 2007, 2008, aí a influência foi um amigo meu na época, em 2005, por aí, que eu acho que me influenciou bastante nessa questão de me tornar vegetariano. Ele era... Mas por conta dos animais, não, saúde, o que era? Não, era por conta um pouco mais esotérico, um tá. negócio assim de... Sei lá, não sei nem explicar o que era, porque na verdade nunca entendi, mas achei aquilo legal. Aquela coisa assim... Se entendesse, talvez não ia curtir. Aquela coisa assim, no setor, na época, no mundo verde, né? Na parte dos cristais, e pegar os cristais, aquelas coisas, né? Aquelas coisas de incenso, tudo isso que eu falo, eu chamo de da parte esotérica, ali, de coisa. E tudo que tinha a ver com isso, terapias holísticas, botava tudo no mesmo barco. Eu achava aquilo muito legal. Mas é isso, assim, eu acho que qualquer que seja a porta de entrada, eu acho legal. Eu só não gosto hoje, isso é uma coisa que eu rejeito muito, é essa associação do vegetarianismo, do veganismo com essa, primeiro, com essa perfeição que a gente falou, e segundo, com essas questões espirituais de achar que vegetariano, vegano é elevado. Isso eu rechaço e eu acho péssimo, porque isso faz com que as pessoas se distanciem da realidade que, cara, se torna vegetariano pelos animais, ponto. Pelo planeta, pelo meio ambiente, seja o que for. Sim. Por questões éticas, claro. Mas assim, o que me deixa indignado é essa ideia de dizer, eu um dia eu vou chegar lá, porque eu sou... Não sou evoluído. Eu não sou evoluído. Evoluído o quê? Nós somos draga também. A gente pode ser qualquer coisa que a gente quiser, pode vir da tribo que a gente quiser. E essa diversidade cada vez maior, na época eu buscava um pouco meio que esse pertencimento. Eu queria saber quem era a minha tribo, quem eram as pessoas que eu conhecia. E aí, na época, eu andando na praia de Ipanema, do Leblon, estava rolando uma ação direta de uma menina que, na época, era muito envolvida aqui no movimento. E era Orkut, na época. A Valentina também não pegou. Não pegou. Não chegou a conhecer. Mas, assim, foi isso, né? Eu me tornei vegano por essa iniciativa delas de panfletar na praia do Leblon, fazendo uma ação direta, aquela ação do bandejão de carne humana. Sim. E aí aquilo ali me tocou e tal, e aí ela veio questionar por que não vegano. Eu acho que eu não tinha informação suficiente na época com relação aos laticínios, né, produtos de origem animal fora, né, carne. E aquilo ali me tocou de uma forma, assim, que foi marcante. E aí eu me tornei vegano muito nesse processo, já era vegetariano. Aí tem questões religiosas, pelo fato de eu ser culturalmente judeu, então tinha algumas questões alimentares que eu achava, porco, frutos do mar, já não comia. Então tinha essa coisa, mas também hoje eu... né, nem considero... Já vejo de outra forma. Já vejo de outra forma, eu sou ateu, então assim, né, tem o lado cultural judaico, obviamente, nunca vou deixar de ter, mas isso foi uma das sementinhas disso aí. Depois, em 2008, eu vi a oportunidade de negócio, falei, cara, não tem ninguém no Brasil fazendo o que eu já vi fora. E aí, 2008, 2009, eu mudei de carreira, e em 2010 eu fui para os Estados Unidos fazer o curso de culinária lá, e aí, assim, fiquei exposto a tudo isso, e aí conceituei o Teva nesse processo para abrir em 2016. Então foi um processo que, se você analisar, de 2008 a 2016 de transição, 2009, por aí, Sim. de transição profissional até capacitar. Porque eu achava isso, né? Não adianta, não tenho gabarito. Como é que eu vou fazer um restaurante sem nunca ter tido restaurante, sem ter histórico familiar, né? Eu não tenho meus pais, minha família, ninguém tem. E aí eu me associei na época com uma pessoa, com meu sócio, que na época não era vegano, hoje é. Olha. E aí a gente abriu o Teva. Você comentou sobre essa associação de que, esotérico e tal. Por isso que eu parei de falar que veganismo é filosofia. Porque dá a mesma sensação. Filosofia, sim. Eu falo, é uma postura. Uma postura de amplo respeito aos animais. Qualquer um pode respeitar os animais. Não precisa ter filosofia, não precisa ter estilo de vida, não precisa ter nada. Só tem essa postura. E a gente não falou sobre... O cara virou pai há pouco tempo. Qual que é a tua expectativa disso tudo? Não de empreendimento ainda, né? Não vai pensar. Mas eu digo dessa introdução do conceito do veganismo. Você já pensou a respeito disso? Não, Birão? Total. Sempre pensei. Eu e a Carol pensamos bastante nisso. A Carol não é vegana. Então é uma questão, assim, ali de casa. O Bernardo não é vegano. Seu filho? O Bernardo está com 10 meses, completou há pouco tempo. Isso muda a vida completamente. Claro. Então, assim, se eu abrir um negócio, num certo sentido, com um senso de propósito,
né, você chegou a tocar nesse ponto, o que me levou a empreender no segmento também, que eu acho que, concluindo aquele racional, foi que eu queria, de alguma forma, associar os meus conhecimentos, fui buscar esses conhecimentos de culinária, enxerguei uma oportunidade profissional nesse segmento de restaurante, achava que não tinha no Brasil na época, em 2016, um restaurante que representasse tudo isso, que congregasse todos esses valores, e ao mesmo tempo eu queria fazer a diferença. Eu queria empreender no segmento, né, vegano, vamos chamar assim, e fazer a diferença para as pessoas, para os animais, de alguma forma mostrar que é possível. Então sempre teve muito propósito. E me associando com o meu sócio, né, com o meu sócio na época, veio a essa outra dimensão social. Então, do Teva, de ser uma empresa B, de querer o melhor para os funcionários, de dar treinamento, de ajudar. Só para explicar, o que seria uma empresa B? Empresa B são empresas socioambientalmente responsáveis que não colocam o lucro como prioridade. É uma forma de capitalismo mais consciente. É um selo, na realidade, né, várias marcas brasileiras têm. É um conceito de ser amiga do meio ambiente, de alguma forma, assim, ou não só do meio ambiente. Envolve governança envolve essa questão dos funcionários, de participação, de constante evolução. Esse então, conceito do ESG, né? Sim, conceito de ESG. Tá. E ao mesmo tempo, claro, é um selo, tudo é relativo, você pode questionar tudo, você paga a certificação. Mas nós fomos o primeiro restaurante do Brasil a ter essa certificação. Isso é incrível. Então isso é muito legal. Claro, não adianta você só ter um selo, você tem que fazer por onde ali para se manter. E é uma questão minha, então a gente está querendo melhorar o tempo todo. Então você não começa e termina só porque você ganhou a certificação, você está em constante evolução e vai pegando ali os seus pontos de melhoria e vai ajustando. Isso é constante, isso não tem como, né? O Teva, né, hoje é muito melhor do que era no passado, em vários sentidos a gente está se aprimorando. Então o propósito de ter um negócio sempre foi o que me motivou, e hoje o propósito, claro, muda, porque também tem isso, né? Ter filho é uma coisa assim, eu acho que é difícil explicar para quem não tem, né? E ao mesmo tempo é chato ficar falando para quem não tem, mas ao mesmo tempo foi muito transformador para mim. Esse senso de propósito muda, e assim, é uma felicidade muito grande. E é isso, você passar um pouco, né, dos seus valores. E, claro, a gente tem que respeitar a diferença. Minha esposa vem de uma outra realidade, de outra, né, cultura, no certo sentido. A gente não tem que obrigar. E no seu tempo, eu acredito que o Bernardo, se quiser, eu acredito um pouco nesse caminho, porque foi o meu caminho. Eu não acho assim, não critico nenhum caminho. Se a pessoa quer ser vegana desde a gestação, posteriormente, eu adoraria, se fosse o caso, se a Carol tivesse essa vontade. Mas não foi uma vontade e hoje não é uma realidade. Então, eu acho que no seu tempo, se tiver que acontecer, vai acontecer. Claro, eu vou apoiar o Bernardo na decisão que ele quiser tomar, e espero que ele tome a decisão do veganismo. Até porque a decisão não é uma decisão. Diariamente a gente faz a decisão, né? Você pode, durante um período, ter uma visão, depois, como você muda o que você falou, você vai transmitindo os valores, e esses valores não são só os do veganismo, são todos, né? E isso vai se desenvolvendo naturalmente. Mas é desafiador ter filho, viu, Valentina? E seus filhos? Mas eu tenho dois, né? Eu tenho dois, né? Tem uma que tá com 26. Caramba! E o outro com 18, né? Então, assim, com 26 tá em Recife. Então, ela era ovo-lacto, vegetariana. E não sei exatamente ali, eu não fico perguntando exatamente para não criar esse... Mas ela vira e mexe, pai, você viu isso? Que absurdo e tal, não sei o quê. Tá bom. E o mais novo segue o que é a minha esposa. A minha esposa é assim, em casa é tudo vegano, a gente sai vegano e tal, mas se ela vai num lugar e não tem nada, ela fala, Ricardo, eu não consigo passar fome. Então, que a gente passa, né? A gente fala, até dá risada. Então ela come alguma coisa, de repente, que tem um ovo, né? Um bolo com ovo e tal. E o meu filho segue esse padrão mais novo, né? Então é mais ou menos assim. A gente vai ficando mais velho também, a gente vai percebendo isso, né? Que tem essas nuances, tem esses momentos, e cada um encara essa questão social, ela é muito importante, eu acredito. O social, né? Para mim, é o principal. O social é muito importante, é e eu acho que, claro, as redes sociais ajudaram bastante nesse sentido, né? A tecnologia ajudou muito a conectar as pessoas que têm uma filosofia similar, e isso é legal.
Porque quando você não tinha essa parte, essa conexão possível pela tecnologia, você ficava meio que, assim, querendo saber quem era a sua tribo, como que você chega nessa tribo, como que você contacta essas pessoas. Então, acho que isso melhorou em vários sentidos. Mas eu acho também isso, que a pessoa tem que tomar as decisões também entendendo, né, às vezes tem isso, poxa, eu viajo, moro numa cidade que não tem tanta coisa, tanta opção, e eu não estou querendo justificar com isso que a pessoa deva, né, eu acho que cada um faz o que acha que deve fazer, mas eu entendo hoje, né, sendo vegano há tanto tempo, que essas dificuldades elas vão minando ali às vezes a pessoa, a resistência da pessoa em certo sentido, e ela vai, assim, eu acho que é melhor que ela faça certas concessões e não chegue num ponto no limite que ela deixe de ser de largar, do que ela, né? Porque é aquilo que você falou, é o melhor que a gente pode fazer, o melhor que a gente consegue fazer pelos animais, pelo planeta, mas não tem que ser perfeito. Eu acho que essa exigência da perfeição, ela é muito cruel pra gente e é o que afasta muita gente, né? Isso que a gente estava falando um pouco antes da questão da sacola plástico, se a gente for esperar chegar nesse nível que todo mundo fala, nossa, eu ainda não consigo ser tão evoluído quanto você, aí a gente afasta muita gente, né? E tem muitas coisas que... tem um dado que me chocou muito quando eu vi Seaspiracy, não sei se vocês viram. Sim. De que mais de 40% do lixo do mar é de rede de pesca. Sim. E é tipo, acho que não é nem 1% que é de canudo, sabe? Um negócio que fica todo mundo tipo assim, não pode usar canudo. Sem dúvida. E as pessoas às vezes me vêm usando canudo e falam, ué, mas você não é vegana? Por que você tá usando canudo? Eu fico, gata, por favor, pelo amor de Deus. Sim. Então eu acho que é importante a gente também, enquanto vegano, e fica uma autocrítica e uma reflexão, da gente evitar ao máximo se colocar nesse lugar de evoluído, de eu sou melhor do que você. Porque isso cria, eu acho que uma antipatia, primeiro de tudo, e segundo, a pessoa vai achar que ela precisa completar todos os pré-requisitos, sendo que se você começa a fazer pelos animais, sabe, a alimentação ainda tá difícil pra mim, então não compra couro, então não vai em zoológico, então podendo... Evita teste animal, sabe, em vez de comprar uma maquiagem que é testada, compra uma que não é. Tenta ir num restaurante vegano, você não precisa ser, é isso, eu acho que se a gente, como um todo, já fosse aos poucos, né, se todo brasileiro fosse indo aos poucos, acho que já faria muita diferença, né? Muita. E facilitaria para que os passos fossem dados. Mas eu sempre comento que a pessoa que consome, e aqui reforço o que o Biron disse, nós não estamos dizendo ou querendo justificar que, tá certo. Não é falar sobre certo ou errado. É falar de entender que algumas pessoas acabam sucumbindo, abrindo exceções em algumas circunstâncias. Mas eu imagino, se todo mundo fosse assim, não fosse vegano, suponha. E às vezes, aqui eu não consegui, viraria vegano. Porque aí você não ia ter uma circunstância onde iam ter esses produtos à disposição. Entendi. Porque você não ia querer, o outro também não ia querer. Você só está consumindo porque você está num ambiente em que ainda você vai em lugares que não tem nada. Mas se todo mundo evitasse, você não teria... Entendi o raciocínio. Vocês entenderam? Ficou meio diferente. Tá aí, ó. Escreva aqui embaixo se você entendeu esse raciocínio. Obrigado, Valentina. Foi meio enrolado do jeito que eu... eu acho também que, assim, eu acho que os negócios oferecendo mais opções veganas sempre, talvez não rotulando, não estereotipando, elas também acabam dando oportunidade, né, que eu sempre falo isso, por exemplo, negócios, restaurantes, qualquer negócio que tenha opções veganas, atendem também a família. Quer dizer, se eu, por exemplo, sou o veto da minha família, sou o único vegano, se não tiver uma opção sequer decente, porque hoje tem que ser uma opção boa, não pode ser, né, salada sem molho. Ainda mais que você. Imagina com ele. Não, eu sou um pouco mais crítico que a média, talvez. E aí eu acho isso, acho que assim, você acaba incluindo mais opções e você, então assim, essa parte de inclusão está muito em voga, né, de você ter opção pro celíaco, pro que não come isso, porque não come aquilo. Então eu acho isso fundamental porque eu acho que isso abre esses caminhos assim da experimentação também, da pessoa que não é vegana provar um prato bem feito, bem executado, mas é isso, não pode ser aquela muqueca de banana e palmito, porque isso é falta de criatividade. Eu critico bastante isso, porque é isso. Você citou umas 3, 4 vezes. Porque realmente eu não consigo entender um lugar, por exemplo, que no Rio de Janeiro é isso, você vai, a maioria dos restaurantes que tem opção vegana é uma muqueca. E aí você fala assim, putz, cara, na boa, não é possível que esse chefe que tenha
ali, qualquer outro prato, assim, à sua disposição, milhares de ingredientes vegetais, mas ele só sabe fazer aquilo ali. Então, a minha crítica é um pouco nesse sentido, da falta de criatividade dos chefes de fazer. Agora, essa parte realmente de consciência né, um negócio como um restaurante, ele alcança ali um número X de pessoas. Então, por exemplo, você estava falando, eu fiquei lembrando, né? A gente, por exemplo, quando você devolve 5 frascos de vidro ao Teva Deli ou ao Teva, você ganha um croissant. Então, a gente faz uma logística reversa. Já tenho 3. E aí, a gente faz uma logística reversa. Nossas embalagens são todas compostáveis, a gente composta, então é só picotar, colocar na composteira. Olha. E é isso que eu falo bastante sobre isso, né? Eu vivo isso. Então, na minha casa, eu composto, eu uso orgânico, então eu quero que meus negócios sejam assim. Mas essa consciência, isso é só parte. Isso toca algumas pessoas, isso é importante. Tem algumas pessoas que valorizam e hoje enxergam e podem pagar por isso. A gente sabe que um conceito como o Teva não engloba todo mundo, tem gente que infelizmente não tem recursos, não pode pagar, e esses são os posicionamentos dos meus negócios hoje, mas no futuro, se eu puder fazer alguma coisa mais democrática, sem dúvida nenhuma, eu acredito, a gente acabou não tocando nesse assunto, mas é óbvio que eu acredito em democratizar, em trazer isso para um público maior. Acho fantástico o trabalho que o Pop faz em São Paulo, acho que tem trabalhos maravilhosos nesse sentido, e sou a favor, só que eu acho que, de novo, é importante a gente ter essa pluralidade no movimento, de você ter opções para todo mundo, para todos os gostos, tocar de alguma forma, tocar aquele público que de repente não iria no Pop, que iria no Teva ou em algum outro negócio. Eu acho que cada um tem seu posicionamento de mercado. Mas existe uma parte do consumidor, né, que é assim, do cliente, que é em casa, sabe assim, é no consumo mesmo, né? Você estava falando a gente estava falando dos oceanos e tal, e assim, do que acontece, da sujeira e tal. O que mais tem por aí, a gente sabe, assim, são empresas tentando responsabilizar o cliente pelo consumo que ele está fazendo. Mas é óbvio, o consumo é importante. Mas os maiores poluidores são as indústrias. E óbvio, se tem consumo, você vai ter uma indústria. Então a gente tem que exigir, e óbvio que o poder público tem que atuar para a gente diminuir esse consumo desenfreado e não seguir os padrões americanos, que é uma loucura. Né? Se a gente continuar seguindo a Amazon, é isso, né? Tá indo para um caminho muito parecido e a gente deveria, obviamente, tentar evitar isso daí, porque não dá. Não tem planeta que dê conta. Eu acredito muito que a gente vai, como espécie, criar soluções. Então, eu acho que a gente vai criar soluções tem um monte de soluções super bacanas aí, reutilizando, fazendo upcycling de muita coisa e tal. Mas, claro, hoje a gente sabe que isso não é suficiente. Tem que parar e responsabilizar os grandes poluidores e não a gente em casa que está ali comendo um negócio, sabe? Tipo, eu entendo, ou canudo de plástico. Cara, ele é surreal, né? é simbólico. Ele é simbólico. Sem dúvida. Eu sei que a gente precisa terminar, mas eu quero 30 segundos, Biron. 30 segundos. O que você diria para um chefe que se recusa a fazer pratos veganos? Que eu já conheci. Sério? Sim. Isso é muito triste. O que eu ia dizer é o seguinte, eu vejo exemplos assim, internacionais, não só fora do Brasil, de chefes que não eram veganos e que se tornaram veganos, tornaram seus negócios veganos. A gente sabe que tem hoje em Nova York o Eleven Madison, tem um outro chefe também francês que tornou um negócio dele vegano também, super bacana na França, eu esqueci o nome dele. Em Paris hoje você tem uma padaria chamada Land and Monkeys, que tem 4 ou 5 lojas, tudo 100% vegano. Então assim, né, próxima vez que seu pai for à França, tem que ir, tem que conhecer. Eu também não tive ainda a oportunidade de conhecer. E eu acho assim, que é uma pena, a gente tem que, na realidade, eu não sei o que fazer, se a gente tem que acolher, se a gente tem que mostrar um possível caminho para essa pessoa que tem a cabeça fechada, porque, assim, a pessoa que sabe trabalhar os vegetais, cara, tem ali uma infinidade de opções. Por isso que eu critico, né, os que fazem a muqueca. Mas eu acho que tem muita oportunidade para a gente se desenvolver e isso só vai melhorar. Na realidade, né, mesmo que a pessoa não deixe de fazer as outras coisas, que é óbvio que a gente gostaria que deixasse, mas se não deixar, que inclua mais opções e que inclua opções inteligentes ali, com um pouco de esforço. E hoje com o Instagram, com rede social, não é tão difícil assim. Então, esses dias mesmo a gente fez um serviço de catering para uma empresa aérea. Então a gente mandou uns bolos para a comitiva indiana que teve aqui, por conta do G20 e tal. E é isso.
Cara, não é difícil fazer um bolo vegano. Não tem dificuldade nenhuma. Inclusive, a gente fez um bolo de cenoura. A maior parte dos bolos de cenoura que você encontra de receita na internet é vegano meio que sem querer. Só a calda de chocolate que de repente não é. Não é difícil. Então, mas a gente tem medo e tal. Legal, pra mim é ótimo fazer esse tipo de coisa. Mas assim, não depende, não é muito difícil. E tem cada vez mais oportunidades. E eu acho que assim, é inteligente do ponto de vista comercial, falando de empreendedorismo. Por quê? Porque você está abrindo o leque para outras coisas. Tem vários negócios agora começando a ter opções veganas, de confeitaria, por exemplo. Às vezes assim, uma restrição, não sei. Não falta opção, tem cada vez mais ingrediente e a informação está por aí. É só a pessoa realmente se dedicar um pouquinho, não precisa ser muito. Muito bom. Muito obrigada muito bom, por tudo. Muito bom. Foi ótimo o papo. Foi muito legal. obrigada por estar aqui, por criar o Teva, por criar o Teva Deli. Como alguém que mora no Rio e que às vezes carece. Apesar da gente falar do Rio de Janeiro, né? Eu acho que às vezes eu sinto falta de restaurantes com uma culinária mais sofisticada. Então, obrigada por existir. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, ao Arcasber, a Vegli, a Vale da Mídia, Open Kitchen, todo mundo que tá aqui com a gente. Obrigada a você, Ricardo, por ter vindo pro Rio de Janeiro. Não, você viu, né? Eu falei que eu viria. Porque a gente precisa de gente carioca também, entendeu? Quero representatividade. Aqui, Cansei de paulista, tô brincando. Seja paulista, carioca, seja de onde for do Brasil, eu vou falar mais uma vez. Se inscreva aqui no canal. Curte, compartilha. Não é possível que você está assistindo e não faz nada, só assiste, não. Vai lá, curte, comenta e se inscreva. E obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez no episódio. Semana que vem tem mais. Se vocês vierem pro Rio de Janeiro, vocês precisam ir no Teva. E obrigada, Biron, mais uma vez. Biron, valeu demais, cara. Eu que agradeço, um prazerzaço estar aqui. Espero que mais pessoas deem a oportunidade e conheçam a nossa proposta e conheçam a proposta de todos esses negócios novos que estão surgindo, que são conscientes em geral, né? Essa questão são negócios veganos, mas não só veganos pelos animais, mas pelo planeta também. E é isso, deem o seu voto comprando dessas marcas e produtos. É isso. Muito bom. Obrigada. Isso, gente. Até o próximo. Biron, valeu demais. Beijo, obrigada. Valentina, obrigado. Adorei. Mas tem mais, né? Tem mais. Tem mais. Temporada aqui vem. no Rio. Tchau pra vocês, gente. Tchau.